honra que está aqui presente, que alegria ter a sua presença aqui. Hoje, o nosso objetivo é trabalhar um pouquinho a questão da educação. Quais são os fatores que geram ou prejudicam a saúde mental dos professores? Nós estamos no início do ano letivo, acho importantíssimo a gente estar trabalhando sobre isso. Tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Marlene Leite Mendonça, sou psicóloga clínica, atualmente morando em Porto Velho, Rondônia. Mas, como eu sempre digo, eu fui e sou educadora, porque acredito que a educação ela não é só formal dentro de escola, mas ela perpassa toda a nossa vida. Então, eu continuo educadora, psicóloga. E aí, eu peço, então, que Eduardo se apresente aí para nós, diga de onde você vem, se apresente. Boa noite. Sempre um prazer estar aqui com você, Marlene. A gente, em determinado momento aí, nossos caminhos se cruzaram, não foi? Nesse mundo da educação, e foi uma experiência muito legal. E isso aconteceu quando eu trabalhei no Colégio Madre Cecília. Marlene era a nossa diretora lá do colégio, e aprendi muita coisa lá. Sou formado em matemática, fiz o meu mestrado na área de educação mesmo. Estou terminando, Marlene, falta só o TCC, meu curso de pedagogia. Olha! Porque, na verdade, como eu sei que passa por você também, as questões que sempre mais me incomodaram na educação, na sala de aula, foram nem tanto a matemática, mas o que eu estou fazendo com essa matemática que eu estou ensinando para esses alunos, né? Enfim, eu tiro o chapéu para quem gosta de matemática, só de cara, que não é a minha praia. Pois é. Enfim, hoje já trabalhei no ensino básico durante muito tempo. Agora mesmo aqui, estou morando em Maceió, Alagoas, e a última experiência diferente que eu tive foi no Instituto Federal daqui, trabalhando com os meninos do ensino médio. Mas atualmente mesmo eu sou professor da Universidade Estadual de Alagoas e trabalho com os cursos de licenciatura aqui, de física e de matemática, que hoje eu acho que eu descobri que é a minha grande paixão, ajudar essa galera mais nova aí a se tornar professor, não é? Quais são os fatores? Eu elenquei, preparei um slide com muito carinho, mas infelizmente a mídia me boicotou hoje. Não estou conseguindo projetar. Mas eu coloquei que a primeira coisa que atrapalha ou dificulta ou até influencia na saúde mental dos professores, nessa relação professor, aluno e pais, o primeiro ponto que eu coloquei, achei necessário a gente dar um pulinho na história para a gente entender um pouquinho como é que isso acontecia. Quando a gente vai para a história, a gente vai verificar que a arte de ensinar, ela é muito anterior à escrita, muito anterior às instituições formais de educação. Se a gente lembra das aulas de história quando a gente estudava lá atrás, a gente vai perceber e vai lembrar que isso era feito pela imitação, pela oralidade, de uma forma muito empírica e de uma forma muito relacional. Quando a gente fala de educação na antiguidade, a gente vai lembrar automaticamente da Grécia Antiga, em que as crianças elas eram ensinadas, eram educadas de modo muito informal. Não existia sala de aula, não existia classe, turmas seriadas. Se a gente lembra os grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles, foram grandes educadores. Mas de uma forma muito informal. E que geralmente se dava isso nas praças públicas, aberta ao público masculino, esse detalhe. Ao público masculino. Em toda a educação da antiguidade, qual era o objetivo e o preparo? Primeiro, a gente tem que dizer que essa educação ela era oferecida somente aos meninos, aos homens. Só os homens podiam aprender alguma coisa. Só que era direcionado especificamente para a formação física,
para desenvolver as habilidades físicas, ter um corpo tonificado, um corpo atlético, um corpo trabalhador, um corpo com uma resistência física muito grande. Ao passo que a mulher era formada, era instruída para ser dona de casa e mãe de família. Quando é que a educação formal ela vai aparecer, vai surgir? Sala de aula, professor, aluno. Somente no século XII. Isso acontece na Europa e no Brasil, no século XVI, especificamente no ano de 1549. Foi com a chegada do padre Manuel Nóbrega. E, mais uma vez, a gente vai perceber uma coisa. Era destinado somente aos meninos, homens, com o objetivo de ensinar esses meninos a ler, escrever e serem convertidos ao cristianismo. Agora, em toda essa trajetória, o que a gente percebe? Existe na pessoa do professor, que era aquele que abarcava o suposto saber. Era o dono do saber. Era ele que sabia que o aluno ia para aprender. Ponto. Te faz lembrar alguma coisa, Eduardo? Sim, com certeza. Várias coisas. Eu acho que só com essa fala sua aqui a gente podia conversar até umas 10 horas da noite aqui. A gente pega... Você fala do padre Manuel da Nóbrega, que vem para o Brasil, e é interessante que o modelo que ele traz, que os jesuítas trazem para o Brasil, se mantém até hoje, né? Uhum. Em formação de sala de aula, a maneira como a gente dispõe os alunos em sala de aula, né? Principalmente os professores da minha área de exatas são rígidos em relação a isso, né? Então, você estava falando, eu estava lembrando aqui que as coisas começam, que a caminhada é muito longa até a gente chegar nos pensadores modernos, né? Por exemplo, Comênios foi que escreve a primeira didática, né? O primeiro livro, o primeiro texto falando sobre didática, no ano de século XVII. Você estava falando do século XVI. Opa, estou ainda aí? Tá aqui. Pronto. Então, enfim, a gente tem muito ainda da educação tradicional, né? Mas acho que você vai chegar nisso aí, né? Vamos chegar lá. Esse professor, como dono do saber, alguma vez você teve essa experiência? Professor, você sabe, você ensina. Te vira. Marlene, não tem... Hoje, eu comecei a dar aula muito cedo, né? E quando eu comecei a dar aula, a minha postura sempre foi essa. Eu era o professor. Eu sabia o conteúdo. Eu sabia ensinar. Então, quando o aluno não conseguia aprender, a culpa era do aluno. E até hoje eu tenho amigos que trabalham em sala de aula, conhecidos, e que quando o aluno tem dúvida, diz para ele, você precisa estudar mais. Então, é aquela coisa, você estava falando dos gregos, a gente classifica esse professor como platonista mesmo, né? Exato. Eu sei o conteúdo, eu sei dar aula, então se o aluno não aprende, a culpa não é minha. A culpa é do aluno. Aliás, culpa é um termo muito pesado, mas é o aluno que não consegue. E a gente acredita que o professor tem que olhar com os olhos um pouquinho diferentes, né? Exatamente. O que eu posso fazer para ajudar o meu aluno? Eu acho que a pergunta devia ser essa. Então, continuando o nosso bate-papo, então a gente sai de um modelo de escola em que o professor é o dono do saber, sai entre aspas, né? Porque isso é um processo histórico que vem já há décadas, aliás, séculos, né? Dentro do século, isso vai acontecer principalmente no século XIX e XX, em que pensadores e psicólogos como Vygotsky, Piaget, Vallon, eles vão dar uma contribuição muito grande para a educação, no sentido de dizer, professor, educação, o aluno ele não vai aprender só sentado na cadeirinha e você falando para ele copiando. Existem outras formas de aprendizagem.
né? Existem outros modelos. O Piaget, por exemplo, ele vai dizer a educação, o aprendizado, ele só acontece na interação com o objeto. Então, houve uma época, eu vivi muito isso na sala de aula, em que o chamado construtivismo estava em voga. E tudo tinha que passar pelo concreto. Então, várias linhas teóricas dentro da educação foram aparecendo que ajudaram a repensar a educação. O Vallon, por exemplo, Vallon está no século XIX, olha só, século XIX ele já falava que é preciso levar em conta a totalidade da pessoa e as condições concretas que essa pessoa está vivendo, para que a aprendizagem aconteça, né? Não adianta, a pessoa não é só cabeça, ela é família, ela é igreja, ela é sociedade, ela é emoção, ela é ela. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração no processo de ensino-aprendizagem. O Vygotsky, interessante, que ele no século XIX também ele vai nos dizer a interação do sujeito com o meio é que vai ajudar esse aluno a desenvolver não somente a linguagem, mas também o conhecimento. E a gente vai perceber um outro pensador que também nos ajuda a pensar muito a educação é Paulo Freire, que é considerado o patrono da educação brasileira. E ele defendia que a educação não poderia obedecer a uma lógica bancária. Enche de matemática, enche de história, enche de geografia, de ciência, vai acumulando. Na hora que o professor sai, você fecha essa gaveta, entrou de matemática, você abre a gaveta, agora é isso aqui. Então, o Paulo Freire vai defender muito isso. O aluno não é banco. Não é uma conta bancária que você vai depositando ou você saca o dinheiro, né? Ele clamava por uma educação que fosse baseada no diálogo, em que o professor e o aluno construíssem junto a educação. Isso exigiu uma mudança de paradigma do professor muito grande. E toda mudança de paradigma, tem alguns autores que falam muito disso, ela não acontece de uma hora para outra. Uma mudança de paradigma, de pensamento, ela leva em torno quase um século para acontecer. Então, hoje é lógico que a gente já não tem mais aquele professor na íntegra, não. O professor como dono do saber. Mas a gente vem fazendo esse processo aí de caminhada, de construção. Saber que o aluno, quando ele chega na escola, ele traz um conhecimento que precisa ser valorizado, precisa ser humanizado, precisa ser acolhido, né, e colocado em pauta na educação. Então, essa mudança de paradigma que a gente viveu e vive causa um estresse para muitos professores violento. Causa um estresse para os pais, porque eles acreditam, não é só o professor que precisa mudar de pensamento. O pai também precisa entender que não é o professor que tem que ensinar tudo. Ele tem a contribuição dele, né? O aluno tem a contribuição dele. Então, é uma mistura de saberes que precisam ser juntados e compartilhados para que isso aconteça. Por outro lado, a gente vai ver situações em que isso acontece e vamos ter situações em que a cobrança em cima do professor ela é muito alta. E isso é fator de estresse. Marlene, fala um pouquinho. Você está falando de paradigma, Marlene. Eu queria deixar aqui como uma indicação, tem um livro para quem acha que tem um pouco de dificuldade para essas questões dos novos paradigmas na educação e quais são os paradigmas tradicionais, né? O paradigma newtoniano, cartesiano, principalmente, que é o que a gente vive, que é o que você estava dizendo das caixinhas, né? A educação, tudo na vida é separado em compartimentos. Chama-se Os Novos Paradigmas da Educação. O nome da autora me fugiu agora, mas o nome do livro é Os Novos Paradigmas da Educação. Tem até, aliás, o paradigma emergente e a prática pedagógica. Esse é um livro muito interessante que trata sobre isso, que mostra por que a gente precisa mudar essa postura em sala de aula, tá? Mudar como, né? É aquilo que você disse, não, o professor não é o detentor de saber.
Não é. E hoje em dia, com a tecnologia, isso está muito mais claro. Tem uma outra observação que eu queria fazer. Tem um livro, você falou na sua primeira fala, e eu esqueci de comentar, me fugiu. Você falou da questão da educação não formal, né? Aham. Tem um autor que faleceu agora há pouco tempo, chamado Istvan Meszaros. Ele escreve um livro, Educação para Além do Capital, Interessante. que ele fala muito sobre essa questão da educação não formal, tá? O quanto que é importante o professor atentar para isso também, e combina com Paulo Freire, né, que pega toda essa bagagem, inclusive tem um vídeo muito interessante no YouTube, só você digitar Paulo Freire Angicos, que mostra na prática como foi a proposta de Paulo Freire para essa educação não bancária a qual você se referia. Tá? Uma outra coisa que eu queria falar também, eu acho que assim, uma pessoa dentro da educação que foi fundamental para a gente entender essa questão do conhecimento que o aluno já traz, e ela trabalha lá no Fundamental 1, Emília Ferreiro, né? Sim, Emília Ferreira foi uma grande educadora. Pois é, quando ela traz essa questão de, olha, a criança escrevendo lá os rabiscos, ela está escrevendo. Dentro do mundo dela, ela já tá escrevendo. Eu acho que isso é uma mudança de paradigma enorme, enorme. E assim, Marlene, eu fico muito triste, porque dentro da área de exatas isso é muito difícil de acontecer. É verdade. Tem que concordar com você. A gente estuda a história da educação no Brasil, da educação matemática no Brasil. E a gente entende um pouco por que os professores são tão tradicionalistas. Tá? E a grande dificuldade que tem para lidar com essa nova geração, principalmente o pessoal que é da minha faixa etária, né? A nossa. A nossa faixa etária, meu cara. Pois é. Então, essa mudança de paradigma, eu coloquei como sendo o primeiro item dessa dificuldade, desse desafio aí nessa relação professor, pais e alunos. Essa mudança de paradigma que precisa acontecer de todas as partes. Mas principalmente do professor e principalmente dos pais. Porque, no seu caso, por exemplo, você trabalha com universitários, o jovem ali, ele já tem uma certa noção do que ele quer, da forma como ele pensa. Mas a criança do ensino fundamental, por exemplo, isso não é claro. A sua personalidade está sendo formada. Então, ela vai sendo influenciada pelo meio em que ela está, o meio familiar, o meio escolar, enfim, todos os ambientes que ela coabita, né?